E a gente vai mudar agora um pouquinho só para aproveitar a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que está aqui conosco, para a gente poder ler a Carta Magna, que é um momento muito importante, porque a gente teve aqui conosco ao longo de todo o dia os nossos embaixadores do Fórum Internacional da Agropecuária, a Teca Vendramini, integrante do Conselho Consultivo do B20 Brasil, e o professor doutor José Luiz Tejon, Audença França e também do FECAP Brasil. Eles desenvolveram, uma Carta Magna, juntando todas as contribuições que tivemos hoje aqui, nos diversos painéis que pudemos assistir, para mostrar quais são os próximos passos e como eles acreditam que o Brasil precisa se posicionar para ser protagonista na produção de alimentos e na segurança alimentar do planeta. Pois é, Priscila. Então agora é hora de ouvir a leitura dessa carta que será entregue ao nosso ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e a todos os chefes de delegação do G20 Agro, para que conheçam as informações que foram apresentadas hoje aqui no FIAP. Esperamos que essa carta possa ajudar nas futuras decisões que serão tomadas nos próximos anos, principalmente num momento tão importante para o nosso país, com a realização do G20, em novembro, no Rio de Janeiro, e também no ano que vem, na ocasião, seremos palco aí da COP30, que será realizada em Belém, no estado do Pará. Então eu chamo, já está aqui no palco, a Teca e o Tejon, para fazer a leitura desta Carta Magna. Obrigada. Boa tarde. Primeiro, acho que boa tarde, professor. Trabalhamos aí desde ontem, que a gente está conversando, falando. Só que acho que o mais interessante dessa carta hoje, que nós começamos a fazer ontem, é as anotações que a gente foi fazendo e ouvindo todo mundo durante o dia. Não vai dar para ler tudo, vai ser só um pedacinho do que a gente viu. Mas, primeiro, eu acho que é a satisfação da oportunidade de eu estar aqui hoje como representante do B20, estou no conselho, honradíssima do B20 ter me chamado, uma produtora rural brasileira que eu sou, pecuarista, de estar ali no conselho. E o professor, que eu não preciso apresentar ele, que ele é o professor Tejon, fim de papo, todo mundo sabe. Mas vamos lá. Eu vou ler um pedaço da carta e depois eu vou passar para o professor Tejon para ele fazer as considerações finais, que ele vai fazer muito melhor que eu. Vamos embora? Vamos lá. Então, vamos lá. O mundo enfrenta 6 gigantescos riscos e desafios: insegurança climática, alimentar, energética, ambiental, desigualdade, a polarização e divisões crescentes no mundo. Como afirma o Dr. Ray Goldberg, o sistema agroalimentar tem a missão de unir o mundo. Para isso, é fundamental incentivar o diálogo, eu acredito demais no diálogo, a colaboração entre diferentes setores e países e a construção de parcerias que transcendam fronteiras e interesses individuais. A segurança alimentar é a única garantia de estabilidade social e política para um país, e seu futuro depende do desenvolvimento da agricultura sustentável, que irá envolver o cinturão tropical do planeta. O Brasil tem um papel essencial nesse contexto devido à sua capacidade de promover uma revolução agroconsciente e sustentável. Como mencionou o nosso ministro da Agricultura hoje cedo, nosso ministro Carlos Fávaro, na abertura do evento, ele apresentou os resultados dos últimos 50 anos no país, nos transformando numa liderança mundial. E o ministro disse: os próximos 50 anos exigirão estratégias de intensificação e sustentabilidade. E ele encerrou a fala dizendo: temos a missão da inclusão humana e sustentabilidade planetária. Ainda segundo o nosso ministro, o país abriu 184 novos mercados. Parabéns, ministro, um feito único. E para esse futuro é preciso contar com a iniciativa privada e financiamentos internacionais, inclusive para a transformação de áreas de pastagens degradadas em cultivos agroambientais sustentáveis, que foi muito bem agora falado aí pelo Carlos Agostinho, explicando esse trabalho que eles têm feito dentro do mapa. Nas últimas décadas, com a criação de iniciativas com a Embrapa e a colaboração entre institutos agronômicos, universidades, iniciativa privada e cooperativas, o país evoluiu de importador de alimentos para um dos maiores produtores sustentáveis do mundo.
Políticas como o Plano ABC, a Silvia falou isso hoje, que incentiva a agricultura de baixo carbono e a integração lavoura, pecuária, floresta, o Brasil pode dar ao mundo, bem como suas variações de agricultura 6.0, com soluções baseadas na natureza. O país otimiza o uso da terra de maneira sustentável, posicionando o Brasil como um líder mundial em sustentabilidade na produção agrícola. A construção de novas regras e modelos para garantir a segurança alimentar do planeta é outro foco importante. O fortalecimento do reconhecimento global das diversas formas de produção sustentável do Brasil é essencial para consolidar a percepção positiva da produção nacional e facilitar o acesso a financiamentos. A adoção de regras robustas, como o nosso Código Florestal Brasileiro, que inclui a reserva legal, destaca o compromisso com a conservação ambiental nas propriedades privadas. As estratégias do Brasil para a construção de um futuro mais sustentável incluem a liderança na transformação das cadeias de alimento e energia, a colaboração com outras regiões tropicais para compartilhar ciência, educação e tecnologias é parte da missão do nosso país em moldar o futuro do agronegócio global. Debates com representantes de várias partes do mundo, aqui nesse fórum, nosso FIAP, abordam essas estratégias e discutem a preparação do Brasil para garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade no contexto global. E, para finalizar, temas que incluíram a história do agro brasileiro, tecnologias que são referência para o mundo, novas regras para a segurança alimentar e estratégias do Brasil para a construção de um futuro sustentável, a contribuição da iniciativa privada e do governo para o G20 Agro e um comércio justo entre os países, além da comunicação e educação para toda a sociedade, representam um referencial importante para o setor produtivo, pois coloca em pauta compromissos mundiais em prol de um futuro mais sustentável e equitativo para o planeta. E agora, professor, todo mundo quer ouvir o senhor aí fazendo uma amarração de tudo isso que a gente ouviu, né, durante o dia e começamos a trabalhar ontem. Está com o senhor. Muito bem, Teca, muito obrigado. Foi um prazer estar contigo aqui como embaixadora deste nosso evento. E as considerações são as seguintes. Quando eu ouvi aqui agora, no final, o Fernando Sampaio falando 76% de área de pecuária com baixíssima produtividade, e o Tete falando do plano dos 40 milhões de hectares, uma pergunta que eu queria deixar. Quanto jogamos fora de produto interno bruto do Brasil? Essa conta no PIB é importante que a gente passe a fazer. O quanto nós podemos aumentar o produto interno bruto brasileiro e o quanto desperdiçamos de PIB em toda essa oportunidade que aí existe. Este evento começou com o Shediac tocando o hino nacional na viola. E depois nós assistimos aqui, ao longo do dia, líderes do estado da arte, de todos os setores aqui que fazem este nosso agronegócio. E eu pediria ao Júlio, Canal Rural, que ele... eu só vou pedir e você faz depois. Que você comprasse um presente, uma lembrança para o ministro Fávaro. Essa lembrança que eu queria que você mandasse para ele seria a batuta de um maestro. Porque nós assistimos aqui líderes do estado da arte. Isto aqui foi uma aula intensiva de doutorado. E eu imagino que a hora que estes líderes aqui estiverem numa orquestra, com a mesma partitura, tocando a mesma música, realmente a gente vai conseguir aquilo que a gente está tão carente de conseguir, que é a comunicação brasileira para o mundo. Fiquei imaginando uma sinfônica, ministro, uma sinfônica, e não uma cacofonia. E é simples, simples não é, mas uma maestria, uma batuta
reunindo essa liderança espetacular que é um show aqui que aconteceu hoje. Nós começamos aqui a nossa carta com os 6 desafios e riscos, e o querido Roberto Rodrigues fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu disse, Roberto, está faltando o chefe desses 4 cavaleiros. Ele perguntou, quem é? Fake news, má informação, desinformação. É o chefe demônio dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Assistimos aqui por 2 ou 3 vezes um mapa mundi apresentando a faixa tropical do planeta Terra. Que oportunidade maravilhosa reunir, eu creio que são cerca de 60 países, aproximadamente 3,5 bilhões ou 4 bilhões de seres humanos, e é onde tem efetivamente o maior drama de miséria, fome, pobreza, desigualdade social. E nessa faixa tropical do planeta, como muito bem a querida presidente Silvia enfatizou aqui, nós nos transformamos em doutores da ciência e da tecnologia tropical. E como este mundo precisaria desse conhecimento que este país aqui, que recebeu todos os povos do mundo um dia, hoje pode devolver a todos os povos do mundo. Lindo o mapa com a faixa tropical. Uma frase extraordinária do ministro Fávaro, o mundo precisa do Brasil, e o Brasil precisa do mundo, e é o que foi muito enfatizado aqui também agora pelo Tete. Nós necessitamos que o capital consciente faça os devidos investimentos para que a gente possa multiplicar por muito esse conhecimento tropical brasileiro. A nossa carta começou com uma fala do Dr. Ray Goldberg. Ray Goldberg, hoje com cerca de 97 anos de idade, na Universidade de Harvard. Ele foi o criador do conceito de agribusiness nos anos 50, 55. Eu falei com o Ray Goldberg uns 2 anos atrás e perguntei, professor, qual é o conselho que o senhor dá aos líderes do agronegócio do planeta Terra? E ele falou, é um só. O sistema agroalimentar tem toda a condição de unir o mundo, porque o mundo está polarizado e dividido, e a missão do sistema agroalimentar é reunir o mundo num só. E assim nós começamos a nossa carta, e o Dr. Rey fala, é um health system, sistema de saúde, e ele falou, não estou usando mais o nome agribusiness, Tejon, eu estou usando o nome food citizenship, ou seja, agrocidadania desse mundo agroalimentar. E nós fechamos aqui a nossa carta, a Teca deixou o último parágrafozinho para que eu leia, que foi assim, esta reunião em Cuiabá é um marco importante para discutir essas questões e firmar compromissos globais em prol de um futuro mais sustentável e equitativo. Nossa esperança é realista. Devemos unir os agricultores do mundo, pois temos objetivos comuns. As lideranças do G20, através do sistema agroalimentar, podem unir as agriculturas do mundo numa só missão. E aqui, inspirados também por Roberto Rodrigues, a missão é a paz. Portanto, parabéns, Canal Rural, espetacular, genial este doutorado intensivo que assistimos aqui hoje. Obrigada, professor. Obrigada. Olha, Tejão, sempre um prazer ouvi-lo, nossos embaixadores Teca, se a nossa missão aqui é a paz, então eu vim com a cor certa, hein, Tejão? É um prazer. Quero que vocês continuem aqui, porque eu tenho a satisfação agora de chamar o presidente do Canal Rural, o Júlio Canino, e também peço para o ministro da Agricultura e Pecuária aqui do Brasil, Carlos Fávaro, para subir, para a gente poder fazer, estamos juntos, a entrega dessa carta magna, escrita pelos nossos embaixadores. Por favor, também a nossa diretora do Canal Rural, Jaqueline Silva, por favor, participar aqui dessa entrega importante, dessas palavras, que resumem um pouco de tudo que foi dito aqui. Bom,
Parabéns, Tejon, parabéns, Teca, parabéns, Jaque, que a Jaque trabalhou também junto na construção já há alguns dias nessa construção e hoje no refinamento de todo esse trabalho. Ministro, nós queremos esse documento que a Teca e o Tejon acabaram de ler, é uma síntese de tudo que discutimos hoje, a nossa contribuição de todo esse trabalho que foi desenvolvido, e nós esperamos que possa contribuir com o trabalho que o senhor vai realizar agora a partir de amanhã lá no Malai, com todos esses países que estarão lá. Esperamos que essas mensagens possam ajudar nessa liderança. Obrigado pela confiança, ministro, e uma excelente gestão desse evento, que certamente será histórico para o agronegócio brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado de novo. Ministro, nós temos até o vídeo aqui que a equipe do Ministério mandou agora, se puder exibir, já os preparativos, né, ministro, lá no Malai. Acho que pode ser um pequeno esboço rápido, talvez de 1 minuto, para as pessoas verem o que aguardam e a magnitude que é esse evento. A equipe está lá terminando os preparativos. Vejam o tamanho, a grandeza deste evento. Sem sombra de dúvida, já se consolidou, como disse o nosso secretário Roberto Perosa, como o grupo de trabalho do G20 mais concorrido de todos, frutos, com toda certeza, do interesse que o mundo tem nesta agropecuária. Veja se esse belíssimo evento está preparado e 40 delegações chegamos a partir de amanhã aqui, eu estarei lá a partir das 9 horas, recebendo as delegações, primeiro as partes técnicas, depois começam a chegar os ministros, e se é, sem sombra de dúvida, o grupo de trabalho mais concorrido, como disse, é por conta de homens e mulheres desse setor que faz a diferença no Brasil e no mundo. Então, a contribuição que recebemos aqui pela manhã do B20, dos empresários que se dedicaram em várias reuniões, gastando as suas energias para propor uma agricultura uma agropecuária mais sustentável, mais eficiente, com menos barreiras comerciais. E agora, esse dia, como foi dito aqui pelo Tejon e pela Teca, que recebo essa carta deste belíssimo trabalho, e agradecer, então, a iniciativa do Canal Rural, da CNN, de todos os empresários do B20, do Estado de Mato Grosso, também de todo o Brasil, a FAMATO, que cede o espaço, para que a gente possa, então, durante as discussões que começam amanhã, como disse, e na quinta-feira, diante de todos os ministros, os debates acontecendo, terá um espaço para o B20 se pronunciar, como terá um espaço para a Exalc, o resumo dessa carta também possa incluir pontos importantes para que nós possamos aprimorar e tenhamos, depois de muito tempo, uma declaração. Estou confiante que nós vamos conseguir com esse debate uma declaração, que é muito mais daí que uma carta, mas sim, quando passa a ser uma declaração, é um compromisso firmado pelos 20 maiores países produtores de alimento, mais os 10 convidados, mais as 10 organizações internacionais. Portanto, eu agradeço muito esta carta, essas recomendações, o dia de debate, que certamente nos vai aprimorar e dar mais oportunidades para que a gente possa sair desse G20 com o novo rumo da agropecuária mundial. E, sem sombra de dúvida, com o protagonismo brasileiro. Muito obrigado, Júlio, Canal Rural, Teca, a todo o Tejon e todos os organizadores. Obrigada aqui, momento especial aqui do nosso Fórum Internacional da Agropecuária. A gente agradece e nós vamos retomar aqui toda a programação, mas calma que daqui a pouco tem o prêmio aqui do Giro do Boi que a gente vai fazer, comemoração dos 10 anos, vamos ter um coquetel. Mas antes, eu gostaria novamente de chamar ao palco todos os participantes do painel As Estratégias do Brasil para a Construção do Futuro. Então, por favor, subam aqui novamente. A senhora coordenadora Neutropec do Instituto da Zootecnia, Renata Branco, por favor. O senhor Ricardo Carlos Agostinho, por favor, assessor especial do MAPA. E o senhor Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da BIEC, que já aqui, olha, está subindo com a gente. E também chamo aqui ao palco para moderar este painel
o senhor Bruno Luque, diretor técnico da CNA. Por favor, Bruno, o palco é seu. Boa noite a todos. Vamos ser rápido, porque depois dessa, como o Teijão colocou, desse doutorado em um dia, todo mundo já deve estar bem cansado. Mas muito conteúdo, muito conhecimento, acho que muito aprendizado nós tivemos aqui hoje. E uma grande oportunidade de debater temas relevantes da nossa agropecuária, né, no momento oportuno dessa discussão do G20, do B20. Ao longo da apresentação de vocês, eu fui fazendo algumas anotações. E aí, doutora Renata, vamos começar com a senhora. Bem, pois não. Quais são as estratégias que o Brasil tem que adotar para conseguir que os nossos dados, eles consigam, os dados da produção tropical, da emissão de metano, eles consigam constar nos painéis internacionais? Hoje, nossos parâmetros, basicamente, nós temos muita dificuldade, além da questão da pesquisa, mas nós já temos conteúdo para reivindicar essa participação. O que a gente precisa fazer para conseguir internalizar isso? Primeiro, a gente precisa ter uma liderança do setor, né? Uma liderança que trabalhe especialmente essa temática. E os nossos trabalhos, eles precisam ser publicados em revistas de alto impacto, né? Então, com essa liderança, a gente consegue direcionar quais são as pesquisas que precisam ainda ser realizadas, seja em parceria público-privada, ou seja, com financiamentos públicos, como é esse caso do Neutropec, que a FAPESP financia um centro de pesquisa orientado a um problema, né, e o problema é a tropicalização dos dados, e a gente publique, e essa liderança aplique isso nos painéis governamentais. Eu enxergo que não é fácil, mas é basicamente isso. É um desafio significativo, mas temos que estar atento. Bem, Tete, primeiro parabenizar pelo programa, ministro. Realmente é um programa estruturante que a pecuária brasileira merece, né, como um investimento para a modificação das pastagens que nós temos. Você colocou que a JAICA é uma das financiadoras. A minha pergunta é o seguinte: nós temos outros possíveis financiadores para esse programa? E qual que é o volume que se estima trabalhar como um todo? Ótimo, muito interesse de todos os países, e realmente o nosso problema é como converter o dinheiro, como trazer o dinheiro para dentro. Agora nós tivemos essa primeira, através de um sistema chamado EcoInvest, que o Tesouro inventou, de um recurso que ele já tinha captado no exterior, e agora nós vamos usar dessa estratégia, desse instrumento, para outras captações que nós já temos assim em vista no exterior. É possível trazer muito dinheiro, todos os países que nós visitamos demonstram muito interesse. Porém, esse problema da conversão para o mercado interno era o problema, e agora a gente abriu essa luz de possibilidade de trazer para dentro o dinheiro. Já é uma estimativa de valor assim como um todo? Sim, veja, esse primeiro tranche aí nós estamos falando em 1,3 bilhões de dólares. É um volume de dinheiro que dá para fazer aí 1 milhão de hectares, alguma coisa assim. Então é bem significativo. Como nós já temos aí 8 bilhões, 7 bilhões do Renova Agro, nós vamos ter 2. Então, basicamente, nós com isso teríamos quase 2 milhões de hectares. E os outros países, nós temos da JAICA algo em torno de 300 a 500 milhões de dólares, e nós estamos com uma expectativa enorme aí com a visita do presidente chinês, né? Então, assim, eu acho que isso não vai ser problema. Depois que o programa estiver andando, nós vamos mostrar a seriedade do programa, principalmente essa questão da sustentabilidade, e a coisa vai fluir. Muito bom, parabéns. Doutor Fernando, você falou sobre a rastreabilidade, e um dos gargalos que você citou foi o desafio de integrar vários tipos de sistemas de cadastro do produtor. Deu vários exemplos. E aí vamos falar principalmente do ambiental, do cadastro ambiental rural, que o produtor fez o cadastro, e hoje nós temos dificuldade de ter a validação desse cadastro. Nós temos menos aí de 2% de cadastro validado. Como você enxerga que nós podemos prosseguir com a questão da rastreabilidade, principalmente dando demonstrações ambientais, mas com esse desafio da análise do CAR?
Bom, o CAR, de fato, né, a gente está com o quê? 12 anos da criação do Código Florestal e o CAR ainda patinando, né? E eu acho que, assim, o primeiro ponto é que dentro do setor a gente deveria ter um compromisso de apoio ao Código Florestal, né? Eu acho que todo mundo entende o Código Florestal como um ativo da produção brasileira para ser mostrado lá fora, para mostrar essa sustentabilidade na produção, junto com a ABC e com essas tecnologias que a gente tem falado. Então, a gente precisa defender o Código Florestal e precisa entender quais são os gargalos que existem hoje para essa análise não andar. E aí você tem um problema nos estados, porque, às vezes, as secretarias de meio ambiente não têm estrutura, né? Aqui, no Mato Grosso, né, o governo começou a mudar um pouco isso, mas você tem um problema na ponta também, que às vezes a demanda vai da SEMA para o produtor e não volta. Tem uma pendência, não é corrigida, às vezes o cara nem sabe que o CAR dele está com problema, foi um técnico que fez e sumiu, enfim. É necessário uma assistência na ponta também, e outras coisas, melhoria na estrutura de informação, nas bases cartográficas, enfim. Eu acho que a gente precisa juntar as partes interessadas e definir o que é uma agenda de curto prazo de emergência para fazer o cadastro ambiental andar, e o que são, né, a médio prazo, o que precisa acontecer. Mas eu entendo que o CAR ele é essa chave que une a propriedade com as outras informações todas. Vai ter que, em algum momento, se comunicar com a base fundiária. É onde a gente pode armazenar o monitoramento dessas políticas públicas, os investimentos que estão sendo feitos, do ABC, do Plano Safra, do Programa de Recuperação de Pastagens, e é onde também o produtor vai poder colocar nessa infraestrutura de dados que eu estou chamando, para qualificar melhor a produção dele, né? Quem está, de fato, investindo, fazendo aplicando essas tecnologias que vão ajudar ele a reduzir emissões e impactos. E essa informação que vai estar atrelada no CAR, ou que o CAR é a chave para juntar isso, é o que a gente tem que conectar com a rastreabilidade em algum momento, seja por instrumentos fiscais, como a nota fiscal, no caso de produtos agropecuários, seja com a GTA ou com o brinco do boi, no caso da produção animal. Concordo. Sem o CAR, a gente não consegue tirar a propriedade do embargo, né? Tem vários outros problemas que a gente não consegue, inclusive, trazer o produtor para a legalidade, aqueles que têm intenção de melhorar o processo produtivo. Mas vamos aproveitar que ainda tem um tempinho ainda, doutora Renata. Se a gente tivesse que traçar estratégias de políticas públicas para incentivar o produtor a usar essas tecnologias de ponta, que foram citadas agora, principalmente aquelas de manipulação ruminal, o que você imagina que a gente pode pensar em construir, visto que é algo ainda que está sendo pesquisado e que já tem produtores utilizando, mas como é que a gente pode massificar isso dentro de uma grande política pública? Eu acho que a gente precisa normatizar a parte de pagamentos por créditos de carbono. Acho que é a primeira coisa que precisa ser feita. E aí, com base nos resultados que a gente já tem muita coisa aí, não só as nossas pesquisas, mas outras universidades, outros institutos de pesquisa já têm feito muita coisa e tem dados validados já, né? Dados publicados. Com base nisso, a gente consegue incentivar o produtor a utilizar. Porque hoje em dia ele não tem nenhum benefício. Então, ele pode usar um produto que reduz a emissão de metano entérico, mas ele não consegue ter um retorno, né? Então, acho que ou seja, tornar o mercado de carbono factível, né? Exatamente, tornar ele funcional. Muito bom. Tete, qual que é a previsão que vocês têm para essa linha entrar em vigor? Tem alguma estimativa para os próximos meses? Como é que o produtor pode ir na agência? Sim, nós temos que fazer o regramento, que é isso que nós estamos fazendo, o que pode, o que não pode, quais são os critérios de sustentabilidade. Após isso, o Tesouro vai fazer um leilão entre os bancos para ver qual é o banco que vai fazer a melhor oferta, mas o juros já está fixado. Depois disso, os bancos vão começar a operar. Como normalmente isso se dá no período da seca, é muito complexo para fazer esse ano, termina tudo, faz tudo esse ano e começa a validar o ano que vem. Mas eu só quero fazer não me foi perguntado, Unidos pelo CAR,
Nós não podemos ter uma estratégia tão positiva que o Brasil fez há 12 anos atrás, e aí é o seguinte, é tudo muito bom e muito bonito, mas funciona? Não, não funciona. Então, eu acho que nós temos que fazer um esforço de todos, privados, públicos, para resolver essa situação. Sem isso, a gente não tem credibilidade. A gente não pode fazer programas sem credibilidade no exterior. Muito bem. Bem, o nosso tempo esgotou, mas eu queria fazer uma última pergunta para o Fernando. E aí, Fernando, pode ser bem objetivo na resposta. Pegando principalmente o exemplo do boi China, que nós tivemos aí um ganho de evolução em idade ao abate, ganho de peso, ou seja, quando houve estímulo econômico, o produtor respondeu mais rápido ao uso de tecnologias. Pensando em rastreabilidade, nós estamos discutindo isso no Ministério da Agricultura, né, com prazos aí, né, um prazo considerável para a implementação, mas como é que a gente poderia antecipar esse prazo se houvesse algum tipo de estímulo? Você acha que isso é viável? Bruno, a gente ficou os últimos 60 dias lá dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, a BIEC, CNA, um monte de gente desenhando uma proposta de um plano bastante racional para se avançar com a rastreabilidade individual. Eu entendo, né, ninguém vai baixar um decreto dizendo que amanhã tem que estar todos os boi brincados. É um processo, e que é um processo que demanda comunicação e incentivo, sim. Eu acho que a gente precisa trabalhar para começar a criar um mercado de boi rastreado que, a princípio, a gente precisa acelerar a entrada dos produtores dizendo, não, eu quero fazer, né? E eu acho que isso é perfeitamente possível. A partir do momento que isso vai se normalizando, que você vai ter todo mundo entrando, quer dizer, aí esse incentivo pode ir subindo alguns degraus. Olha, você tem que ter rastreabilidade, mas para eu, né, te pagar um prêmio, você vai ter que atender outros critérios que o mercado vai dizer, né, o que é importante. Então, sim, eu acho que o principal é a gente começar, e ainda que no começo isso seja voluntário, estudar maneiras de acelerar o processo. E aí criar esse mercado de boi rastreado e depois como é que a gente traz outros benefícios para esse Uma delas vai ser, para pegar esse financiamento novo, vai ter que ter rastreabilidade. Por exemplo. Por exemplo. Então, aí não é só o preço do boi, você pode ter políticas públicas atreladas também a esse incentivo para o cara querer, de fato, participar, abrir a informação dele, colocar, né, dizer o que ele está fazendo para reduzir emissões, para recuperar pastagem, enfim. Eu acho que a gente precisa trabalhar juntos nisso. Muito bom. Bem, quero agradecer a todos os nossos palestrantes, parabenizar pelas informações trazidas, agradecer ao Canal Rural, né, pelo convite à realização desse evento, a nossa Federação da Agricultura, FAMATO, também pela toda a organização do evento, e desejar que os frutos que nós colhemos aqui hoje realmente sejam implementados nas discussões internacionais em relação ao nosso setor. Muito obrigado e uma boa noite a todos.